Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aide, o Tomás Ferreira, Hey, hey, hey. hey, e Leonardo Miranda. Mais um dia. Muito verdade. Hoje falamos de La Grande Illusion, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. La Grande Illusion é um filme de guerra francês de 1937 realizado por Jean Renoir. A história centra-se nas relações de classe entre um pequeno grupo de oficiais franceses que são prisioneiros de guerra dos alemães durante a Primeira Guerra Mundial e que estão a planear uma fuga. La Grande Illusion é considerado por críticos e historiadores de cinema como uma das obras-primas do cinema francês e um dos maiores filmes alguma vez feitos, tendo sido incluído pela revista Empire na lista dos 100 melhores filmes do cinema mundial em 2010 e antes, em 1995, pelo Vaticano na sua lista de 45 grandes filmes na categoria de arte. Contudo, o que pensou RWC desta prisão e folia entre soldados e capitães tão bem apreciada? Amigos, o que dizem vós? Eu acho sempre piada porque eu já encontrei isto numa outra ocasião e nós comentámos o assunto, mas o Vaticano tem uma lista pessoal de melhores filmes de sempre. Eu pergunto-me onde é que isso está, Why? tipo num cofre do Papa pessoal. Quem é que É os filmes escolheu? que ele vê à noite, a coleção de DVDs. I just find it very funny. Mas é por consenso. Não deve ser por Deve Será que haver um Papa. conclave. incluíram o. Yeah, será que incluíram o conclave? Yeah, deve haver um conclave dedicado a cinema tipo, no Vaticano, and I find that very funny. Tipo, fumo branco saiu, o melhor filme foi escolhido. You know, the movie comes out the balcony wearing Ah, white. não, eu estava a perguntar se eles incluíram o filme conclave Ah, na o lista. filme Conclave. Não sei por acaso, that would be Não, funny, não, não, actually. não. Isso não podem. Bem, amigos, o que é que achámos disto? Mas yeah, o que achamos de Grand Illusion? É um filme. Eu gostei muito do filme. Acho que é um filme super interessante. Não é o meu primeiro do Renoir. Acho que é. Mas não Também lembro não. porque é que eu vi mais. Vi uma curta qualquer dele. Não vi grande coisa por isso. É praticamente o primeiro. E gostei muito, gostei muito. Acho que é super interessante. Não sei, é tipo, o filme tem um mood muito particular nesta questão de são prisioneiros de guerra, mas há uma união entre todos e há claramente uma celebração do que é que são, né, humanos, partes diferentes do mundo e como é que eles se podem unir e o quão fútil e estúpido é esta coisa da guerra. E, e acho que o filme acaba mesmo com essa ideia super bem definida da estupidez da guerra, quando eles cruzam uma linha imaginária, pronto, que, como eles dizem, que é a linha entre a Alemanha e a Suíça, e os outros iam disparar contra eles para os matar, mas não, eles já passaram para a Suíça, já não podemos. Tipo, é aquelas coisas que é tão arbitrário, não é? Porque é que já não podem? Porque é que podiam antes, não é? Matar uma pessoa quando estavam no vosso território e agora já podem. Acho que é o fim do filme. Não sei, o filme tem há um sentido de humor que eu acho que também é interessante, apesar de também ter muito um lado emocional, especialmente quando vamos para aquela relação com a mulher, que é um desenvolvimento narrativo que eu achei um bocado inesperado. Não estava à espera que de repente eles fossem ficar com aquela mulher e desenvolver uma afinidade com a criança e não sei o quê. Uh, Yeah. mas acho que também tem a sua potência emocional, que eu gostei. Acho que é um filme bem sólido e estava a ver e fiquei surpreendido de ser um filme tão antigo, feito com tanta confiança. Às vezes estes filmes, esta altura, se bem que pronto, já estamos a falar dos anos, fim dos anos 30 também já vi muita coisa, mas de qualquer forma há sempre uma ideia destes filmes mais antigos. Podemos estar a lidar com um tipo de realização muito particular, às vezes para o lado teatral, ou um tipo de planos que nós associamos muito a estes filmes, mas estava constantemente a pensar, se este filme fosse filmado com câmaras atuais, a reproduzir os planos, podia ser um filme recente, porque é muito moderno em muitas questões. Eu sentia nas performances dos atores, na forma como a história se desenvolve e a camaradagem que vemos, as relações entre as pessoas, o próprio argumento também parece muito, sei lá, né? Nem sei dizer quem é que poderia ter escrito isto se fosse um realizador moderno, mas sem dúvida que não é um filme que eu associaria com este detalhe, com esta complexidade a um filme tem quase 100 anos, ou 90 mais ou menos. Portanto, esse lado também me surpreendeu, porque achei o filme bastante sólido. E depois é isso, um pouco que estavas a dizer lá da questão das relações entre eles. Eu inicialmente eu vi para aí os primeiros 15 minutos, depois parei,
porque eu estava a pensar, mas estes gajos lá no campo são alemães ou são franceses ou são ingleses? Porque o início do filme é assim um pouco brusco na forma como passamos de cena para cena e eu senti que tive de rever ali os primeiros 15 minutos porque a questão deles terem sido abatidos não é propriamente mostrada. Yeah. Então de repente passámos para o capitão alemão, que foi assim um pouco ligeiramente confuso. E então eu quando comecei a ver o progredir do filme e a ver as pessoas lá no campo a falarem francês e inglês, eu comecei a pensar, "Então, mas este, o que é o que são os oficiais, digamos assim, deste campo?" E depois é que fui percebendo que eles, no fundo, como alemães, é que falam francês pronto, para no fundo tratá-los com mais cortesia, ou às vezes era um gajo inglês, mas era um prisioneiro inglês e não era um oficial, portanto eu fui começando a unir-me um bocadinho melhor as peças. Porque inicialmente eu estava a pensar mesmo, mas será que os oficiais na altura também eram franceses? E depois aquilo é que se começou a ligar melhor. Um, e sim, e quando eu percebi que isto era tudo uma forma de tornar mais evidente a camaradagem que havia entre as pessoas e a ligação forte que havia, independentemente da sua nacionalidade, é que eu acho que o filme ganhou assim um lado mais interessante para mim, porque realmente estamos num contexto, não é guerra, no fundo, parece que estamos num contexto de um campo de férias ou algo assim, em que há uma certa hierarquia, há uma certa noção de disciplina e, obviamente, regras para cumprir, claro, isso nunca deixas de sentir, mas é subtil, é algo que sente-se que é um pouco como não diria capricho, mas muito menos do que alguma vez sentiria numa prisão, digamos assim. E portanto, se ver esse lado de amizade e de respeito por outros oficiais de outras nacionalidades, pelo simples facto de serem do mesmo rank, digamos assim, do mesmo ranking, achei bastante interessante. Isso depois leva-nos a querer saber destas pessoas, independentemente da nacionalidade, e depois, quando mais à frente temos a morte do Boldier, já não lembro bem do. Já tenho de ver como é que se escreve o nome dele Acho que é ao Boldio. certo. Boldio, acho que sim. Mas pronto, vemos depois a reação do Ruffenstein, do alemão, e pronto, e temos também esse pesar ao mesmo tempo, e sentimos bastante a emoção do lado dele, porque realmente, independentemente de onde é que eles são, há aqui um lado de amizade que é forte, e isso passou nessa cena da morte do Baldier. Portanto, sim, já, pronto, já fui um bocadinho longe, mas de qualquer forma era só para dizer que achei esse lado interessante de ver esta camaradagem toda, independentemente do facto de estarmos numa guerra, que às vezes nem sentes propriamente porque no fundo estás sempre no campo, nunca vais lá fora, digamos assim, exceto por comunicados e pronto. Portanto, nunca tens essa ideia muito forte, o que também é um lado interessante, não é? De explorar isso, de sentir que a guerra, pronto, tem muitos lados e em certos contextos não é guerra, é só amizades, é só pessoas a comunicar e até certo ponto não existe, porque de facto vai para além do conflito quando estás a falar com pessoas que se respeitam. Eu achei o início para mim, de facto, foi um dos elementos mais fracos do filme. Para mim, pela forma muito rápida, brusca, como foi construída. Tipo, de um momento estás numa cena em que eles estão ok, faz o reconhecimento através de uma fotografia de um lugar onde têm de ir. Presume-se que eles vão no avião, que não é filmado, vão para esse lugar, são atacados, caem, tipo, depois são apanhados por aqueles alemães, onde pela primeira vez somos apresentados, não? Aquela personagem na altura capitão, depois se torna major, que é o. Não me lembro o nome dele, mas é o Eric von Stronheim. Ele é. Não Uhum. é Fitz. O Victor Ruffenstein. Ruffenstein. Riefenstein. Ruffenstein. 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 Eric von Riefenstein, outra Stroheim. coisa. Eric von Yeah, Stronheim. Ele é Eric, não é? É aqui? acho que sim. Eric. Acho que sim, acho que sim. Eric. Sim, pois. Fez o Grid de 1927. Mas. Yeah. Fez vários Pois acho que filmes. o início é um bocado brusco nesse sentido, acho que é um Sim, bocado bocadinho. convoluted, não aprecio muito isso, mas depois o filme para mim é um filme sólido, como dizem. I really like the ideas in it, relativamente sobretudo as questões de classe, das diferenças entre oficiais e capitães, e como há aí as diferenças que num momento podem existir, noutro momento podem dissipar-se, dependendo das pessoas que estão in a room e como é que elas interagem. Particularmente quando estás no campo, que é uma prisão, em que tens tantos oficiais e capitães misturados, acho que há uma equalizing of their position, de todos se tornam iguais de certa forma, na medida em que
na medida das nacionalidades, não é? Tens grupos de franceses, tens grupos de alemães, tens grupos, aliás, de alemães não tens, mas tens grupos de franceses, tens grupos de ingleses, não é? Aqueles que estão presos, não é? Que são, que fazem parte dos aliados. E tu vês como eles se juntam a partir da noção da palavra, não é? Da linguagem. Isso é a noção maior de igualdade que eles têm, e depois tudo acima disso, digamos, a hierarquia anterior do working class e aristocracia quase que se dissipa. Uma das minhas cenas favoritas deste filme, e este filme é muito para mim feito de momentos, eu quase não estou lá pelo plot, I don't really care. I care more about the moments and how to create character, so to speak. Porque pelo plot, it's kind of, não é muito impressionante, tipo, da filme. That's a movie. Exactly. That's what a movie is. In itself, if you realize that the film itself is that thing, then that becomes the... Então isso torna-se um motor de evolução, digamos, da narrativa, por assim dizer. E no caso deste filme, what I really like é momentos como, por exemplo, a mesa de almoço, o primeiro dia da primeira noite deles naquele campo de concentração, não é campo de concentração, mas aquele campo que é uma prisão. Prisioneiros. E teres ali prisioneiros, é um campo de prisioneiros de guerra, não é? São POW, soldados. Exato. Aí tu tens o Baudelaire. Bourdieu. Bourdieu. O Bourdieu vai-se progressivamente transformar em Baudelaire. Baldo. Para voltar a ser Bourdieu again. O Bourdieu, naquela mesa de jantar, é o tipo de maior casta, digamos assim, aristocracia na posição dele, while other people are not, e não ainda teve o Jean Gabin, o Rosenthal, tipo, fazem parte do working class. E consegues ver através da câmara circular à volta daquela mesa e das conversas que eles têm, tipo, as diferentes noções que eles têm da vida que tinham anteriormente em Paris, não é? Tu o que é que conheces do Champs-Élysées, né? Dos Campos Elíseos? Eu conheço este restaurante, eu conheço este bar, mas eu conheço este sítio mais finório, digamos assim, e portanto há um mundo de referências diferentes, mas todos eles estão ali a comer da mesma comida que é preparada pelo Rosenthal. E até comem melhor que os alemães. Não sei, essas pequenas noções são interessantes na forma como unem as pessoas e mesmo elas, em termos da comida, o que é que eles podem ter. Até eles comem melhor que os alemães, de certa forma, tipo, há esse pequeno detalhe, não sei, pelo que o Rosenthal consegue em termos de comida dentro do próprio campo. I thought that detail was interesting. Ou como eles se unem para criar um pequeno espetáculo de vaudeville dentro do campo, e como não veem mulheres há não sei quantos meses, anos, whatever, ficam todos impressionados com aquele baú de roupa. E, tipo, até o João Gabão disto. Deixa um bocado a imaginação, homem, tipo, let us just be here, piugas. E o fim daquela cena em que o outro está vestido de mulher, eles ficam todos vidrados e ficam em silêncio a olhar para ele e a cena acaba. É também bem engraçada. Mas depois, particularmente, também gostei muito relativamente à questão de classe, uma espécie de vislumbre de máquina de tempo, esta conversa, que provavelmente é uma das cenas mais famosas deste filme, que é o Erich von Stroheim, a falar como Riefenstahl. Ruffenstein. Vou falar como Ruffenstein ao pé da janela do palacete dele, com Baldieu, Jesus Christ. Baldieu. Their names will always evade me. E a falarem tipo, da posição deles, ou seja, é o outro ponto de contacto que escapa um bocado ao contexto da guerra e escapa um bocado ao contexto, eles serem diferentes, eles serem inimigos, que é, eles são ligados por uma questão de aristocracia. E depois realmente, tipo, o filme 1918 acaba por ser a guerra, acaba por ser o culminar do fim da hegemonia europeia, para também o fim da aristocracia ou da nobreza europeia, como eles se ligam nesse sentido, que o fim da guerra quer se ter para a vitória para um lado ou para o outro, tipo, a classe deles vai deteriorar-se, desaparecer-se, e portanto ali aquela conversa aberta de janela com a única flor que existe no palácio, que é aquele gerânio de que o Ruffenstahl toma conta. É interessante, acho que é bem poético. And you can really feel it, that whether you identify or not with a greater class, that's not the point. É só o fim de uma era, de uma forma de estar, de uma forma de vida para duas pessoas, e acho que é poignant. What do we do at the end of our lives? What we're going to do in the world of post-war existence? Because the German aristocracy will end like in 1918, around that time. Pois é, sorry, eu estou a começar a ir para esse lado. Isso é bem difícil. Mas a aristocracia alemã vai acabar. Exato. Voz da RTP. Memória. Lembra-te disso mais, voz da RTP Memória. E agora olhamos para o veado no meio da National Geographic. Ele vai acasalar agora. Bem, não sei que programa é esse. É o programa da RTP. Mas para a SIC e para a vida não sei quantos. E sim, são essas cenas mais que eu tive no filme. Talvez o vaudeville scene
and their lunch in the prison camp e depois a cena do Ou mesmo a primeira cena em que eles Os dois. conhecem o Ruffenstein, em que ele. Nem sei se é a As primeira well. cena, mas é que há Sim, aquela atenção de classe de eu respeito este, os outros dois, que é um Marshall, um Rosenthal, como é que eu posso respeitar essa pessoa? Que é super interessante e acho que o filme tem muito. É impossível não falar de um filme. Acho que um dos primeiros filmes em que eu tive noção de que um campo de prisioneiros de guerra havia um tratamento diferente até de uma prisão civil normal e muito menos num campo de concentração. Essa diferença espantar-me quando eu me apercebi disso foi quando vi o filme The Great Escape years ago, há anos atrás, com o Steve McQueen, em que percebi que o tratamento de soldados para soldados era muito, havia uma maior cordialidade e simpatia nas relações interpessoais, no dar da comida, nos cumprimentos, do que abrir uma prisão normal. Tipo, eu fiquei tipo, what? This is super like nice compared to at least what you see in movies. Sim. Not that I've lived in a prison, but what you see in movies and what you know from movies. Que é tipo, empurrões e agressões e shouting names and get in line, etc. That type of behavior, what you have here, que é muito mais. You have rougher moments. Português, mas... Sim, é verdade. Já. Tens momentos complicados, tens momentos agressivos, tens momentos desagradáveis, tipo, mas não são nada de especial comparado ao que tu verias o que tu verias nas situações Sim, de sei lá, não, prisão não se civil. compara. Portanto, só isso é um absurdo em si, o que eu acho interessante. Até um sinal da própria aristocracia, da forma como ele é quase uma pessoa mimada na sua circunstância, quando tens o Boldieu. O Ruffenstein. Boldieu. Isso. Esse eu O acho que Boldieu, o o Boldieu, quando o revistam no início quando ele entra na prisão, ele fica todo, só o abana um bocadinho, ele fica todo, então, as boas maneiras, já se esqueceram? E eu digo, so bad, he Sim, shook sim. you a little bit. Acho que ele You diz know? tipo mesmo isto é uma guerra, mas mesmo assim não há cordialidade, uma coisa assim. Sim, com uma E muito, altivez. o demeanor dele, a atitude dele constantemente é muito essa de. Ele é muito bem caracterizado, eu acho. Só nos pequenos Sim. gestos dele e a forma como ele se relaciona com os outros. Eu gosto do guarda-roupa também dedicado ao Jean Gabin e ao Boldieu, porque o Boldieu é tipo um casaco de peles enorme e o Jean Gabin tem aquele casaco preto que o distingue do resto da multidão. You always know where he is. Pois é interessante o movimento dele narrativo em termos de certa forma, faz o sacrifício de deixar os outros dois fugir e ele é que fica para trás para fazer a distração. E o mais curioso nesse sentido é porque ele aí ganha uma preponderância visual em cena, em campo, literalmente, que tu não vês em cenas anteriores. Eu não me lembro do Boldieu na cena do campo, não me lembro tanto. Ele às vezes aparece, mas a questão é que ele muitas vezes está fora de campo. Tipo, eu sinto muito mais com o Jean Gabin e com os outros, o Rosenthal and others. I don't remember their names anymore, I only remember the faces. Só me lembro das caras. Do que estou com o Boldieu, ele parece-me ser um personagem de segundo plano e não o vejo muitas vezes, não sei se sentiram o mesmo, mas não é muito relevante para mim. É só quando ele literalmente diz que há uma barreira, o Jean Gabin diz que há uma barreira entre ele e o Boldieu, de facto, tipo, eu nunca o vejo a ter grandes interações com os outros, é quase uma personagem de secundária, tipo, Mas o filme no também, filme. enquanto eles estão lá no primeiro campo, o primeiro campo não, na primeira prisão, até depois eles serem mudados para outros, até essa parte o filme é um pouco quase com um ensemble Yeah, de exato. cast, digamos assim, em que variamos muito personagem para personagem e tem todos mais ou menos a mesma preponderância. E depois sim, eu acho que começamos a ver mais, forçosamente, quando eles vão para o outro, o par, Gabin e, neste caso, Marechal e Boldieu. E depois ainda se juntou o Rosenthal, mas pronto. Mas aí também é interessante essa mudança, porque também era uma personagem mais secundária que depois se torna bastante principal. De repente passamos a estar com o Rosenthal bastante tempo, É quase quase sempre. como se ele tivesse o seu próprio meio. Ou seja, na casa do Riefenstahl. Ruffenstein. Ruffenstein. Ruffenstahl? Ruffenstein. 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 Na Diz casa do do Ruffenstein, Stroheim. grande palacete. Na casa do Stroheim. Pronto, mais fácil. Na casa do He's a alemão. big fish. He's a big fish in a small pond, so to speak, along with Sondheim. So o ambiente aí é diferente. Ele torna-se de facto um personagem preponderante. Estamos dentro da mesma linguagem, não é? Enquanto que no campo de prisioneiros em que há uma diversidade de nacionalidades e também de prisioneiros em rankings diferentes, tipo, ele dissipa-se um bocado. Não o sinto tanto. Pelo menos foi o que foi para mim dessa parte. Porque até
na feitura, na realização daquele vaudeville piece, naquela peça de teatro, quem tu tens a preponderância a realizá-la, a representá-la, é um dos franceses, que eu não sei o nome dele, mas é uma das personagens mais caricatas, que é o do cachimbo e sempre bem Yeah. grosseiro e fala barato e fala alto. Ah, É o o que Ele é um tipo Piadolas. assim, É o o das Piadolas. piadas, né? Yeah, é o sim, é o Piadolas. Piadolas. Yeah, Yeah. always kind of sempre a entrar a meio da Margarita. conversa. Yes, yes. Cantar a Marselhesa e o whatnot, e é o primeiro plano Ah, que mas tu aí é um tens toda a sim. peça de teatro. Aí, Eram todos. e aí foi o Mas Jangabon. ele canta a própria canção da peça de teatro, tipo, o plano Sim, começa sim. com ele. And I really love the shot and his acting, com a flor and dancing around, and the camera pushes back and he reveals the whole scene. It's good, it's elegant. Sim, sim. E também há um momento interessante daí de realização, porque quando ele começa com a canção da Marguerite, inicialmente parece que estamos só a vê-lo a fazer uma performance para aqueles quatro capitães alemães que até estão a gostar. Tem todas assim expressões diversas, mas no geral estão todas assim meias versão sorriso. Mas depois vemos o contracampo, digamos assim, já da parte das costas dele para todo o palco, para todo. Não é palco, é todo aquela sala onde Audiência. ele está. Yeah. E vemos de facto ele está pronto a fazer aquilo para todos os prisioneiros, digamos assim, franceses. Yeah. Portanto, é assim uma mudança engraçada de dinâmica em que parece que ele está em inferioridade e a tentar fazer rir ali quase como um bobo quatro alemães, mas depois percebemos que ele é que está ah, em primeiro plano e ele é que é o protagonista daquilo tudo, porque ele no fundo está a fazer aquilo para os franceses e como forma de melhorar ali o espírito ah, de toda a gente, que eu achei interessante. E também, falando na questão desta amizade toda que há no campo, também pronto, é um pouco uma coisa que vem do curso de serem tantas nacionalidades, mas eu acho que um aspecto que de facto demonstra como o filme está a trabalhar nessa questão da proximidade das pessoas todas é o facto de eles falarem todas as línguas e haver um constante saltar do próprio alemão do Wolfenstein, Não em conseguem que o, falar inglês, por exemplo, or the English can't speak French. O Wolfenstein está sempre a falar inglês. Ele sim. Mas tipo, that's the very few characters speak other languages. O Wolfenstein, ok, Isso não é fine, he does verdade. it. O Rosenthal fala alemão, por exemplo. No fim do filme, ele está sempre a traduzir as conversas com a Elsa. É, Yeah. mas é o Ah, Rosenthal e esse, tipo, não tens muito mais. Wolfenstein. Também não sei. mas é assim, Os tens ingleses nunca esses. conseguem fazer the jump, Sim, mas actually. o meu ponto também estava I a know. ser em relação aos Sim. oficiais alemães, digamos assim, não é? Porque esses é que no fundo But that são doesn't como se. surprise me. I was Não, like, mas it was like when you in the beginning, no começo da nossa review foi sempre tipo, havia este crisscross of nationalities. Some of them do, especially the more, upper class, they know other languages, yes, shit, yes, true. O Ruffenstahl sabe, tipo, Ele inglês knows. Ele e knows well. francês e somehow that doesn't surprise me, that he would know, yes. que seria like, que seria um homem das letras. Mas, ah, mas é muito localizado, não sinto que há muita gente a fazer essa troca de línguas. Mas tipo, o meu ponto também era mais do lado dos alemães. É eles irem para além de falarem francês para dar as ordens, para Aham. sequer serem entendidos. Como quando eles estão lá reunidos e o gajo está lá a dizer não façam isto, tenham respeito pelos oficiais, pela roupa, etc. Mas vai para além disso no sentido das conversas informais que eles têm e que vem logo desde o início, quando eles estão lá naquela cabana e naquele epílogo, digamos assim, em que temos Prol, em que temos o Wolfenstein depois de ter abatido os dois, a convidá-los para almoçar e estão todos a falar informalmente em francês. Portanto, é nesse sentido, é a facilidade com que eles têm, mas de forma respeituosa de falar a outra língua. E não só isso, é a forma como nem sequer isso é algo que é trazido à superfície, digamos assim, pelos personagens. De vez em quando alguém refere, tu falas bem francês ou falas bem isto. Mas Sabes o que é? no geral, eles têm todos uma espécie de linguagem implícita de falarem uns com os outros nas mesmas línguas e eles aceitarem isso. Portanto, é uma coisa que nem sequer é estranha, digamos assim, no mundo neste mundo do campo que está ali. Sabes, tipo, eu não, pode ser uma ideia falsa, mas o que o filme transmite, eu acho que na altura, se calhar o inglês não era tanto uma linguagem
uma língua ponte entre diferentes povos, sobretudo dentro da Europa. Se calhar um alemão saberia muito mais ir para o francês e uma língua seria muito mais falada do que para o inglês, I think, uma forma de conseguir falar com outros, principalmente com o francês. Sim, mas novamente, o meu ponto não é que ele soubesse falar, é que ele esteja ok com isso, não é? Muitas vezes, eu também Mas não isso digo faz que o parte de estar ok Putin, com o isso. Putin também sabe falar inglês, mas achas que ele alguma vez recebe as pessoas quando recebe ingleses, americanos e fala inglês? Ele está sempre com o trator, porque é a questão do ego e do orgulho e do respeito, e neste filme eles põem em evidência isso, é que eles vão para além do facto de eles saberem a língua, é que eles Mas também há gostam sítios, há de países em que a fazer. língua inglesa e o aprender a língua inglesa é mais enraizado do que outros países. Sim, Acho mas que não é tão novamente. enraizado em países de leste quanto é tipo na Europa Ocidental. Certo, mas E estás a estou a tocar fixar particularmente na altura. Tipo, acho que na altura o inglês não era uma língua ponte, tanto quanto. Acho que o francês era muito mais usado. Inside, you know. Não, não, sem dúvida, eu concordo com isso. Mas o meu ponto é diferente. É que eles, independentemente do que soubessem da outra língua, é eles entrarem nessa onda do falar. Só para facilitar aqui, eles quem? Franceses? Não, os Ou alemães. os alemães? Os alemães não terem problema em falar francês e terem o trabalho de estarem sempre a falar eles próprios e não mediante um tradutor ou um intérprete. Portanto, haver este sentido de todos falam as línguas, estão todos num ambiente de informalidade, né, de troca de informação, sem sentir esse sentido de hierarquia pelo facto de uns serem alemães e outros serem franceses. Portanto, é mais isso também. E também outros aspectos, quer dizer, o facto dos comunicados serem em alemão e em francês, sempre com as duas línguas expostas, quando é aqueles comunicados de cidade foi tomada ou também aquele lá do beber álcool, já não lembro onde é que era, mas pá, há sempre esse sentido da partilha das línguas e de fazer as coisas para os dois. Nunca é um e o outro vai ter de tentar perceber de outra forma, tentar pedir informações. As coisas são sempre feitas para toda a gente que está lá. Ah, pronto, e isso é um lado que sobressai. Nesse sentido da criação de empatia, outra cena que me sobressai é quando o Jangamba tipo, acaba na solitária por ter festejado tipo, a conquista de uma fortaleza pelos franceses, que depois acaba por ser reconquistada de volta pelos alemães e acaba na solitária. E um dos soldados dá-lhe, ao fim de muito tempo nesse confinamento solitário, dá-lhe tipo uma harmónica e até cigarros para se consolar, apesar de, nesse momento, haver uma barreira de linguagem. Tipo, ele não consegue perceber o soldado alemão, não consegue perceber o francês. Nem o francês consegue perceber o alemão. Portanto, aí tens, por exemplo, um momento completamente similar dessa ponte. E através da harmónica, há alguma coisa de francês nisso, não é o acordeão, mas é algo semelhante, algo perto. So tens uma sonoridade que te lembra Frenchness, I guess. E quando ele começa, quando o soldado alemão vê daquela portinhola, naquele plano, tipo, o som a sair né, o som a emanar da harmónica do Jangabão a tocá-la, parece que eu sinto que o soldado fica there, you're okay now, be French now, Be and he goes French. away. So My what is he work is doing? done. Being French, my work is done. É como se estivesse a ver um peixinho no aquário. Ele está a comer. Fixe. Ele está a comer. I just thought that was pretty sweet, like cute. I don't know. I don't see, it's almost. Não vês o João Gabriel tocar a harmónica, é demasiado íntimo para poderes ver. Achei isso sweet e tanto. There he is being French. There he is. I've done my jobs. I go away now. I thought it was funny. Yeah. E outra cena, tipo, que eu achei interessante foi tipo o final, quando eles criam aquela relação, o João Gabriel cria a relação com aquela senhora, bom, agricultora, sim. Oh, we could say that. She has a farm in the middle of nowhere. Foi inesperado, mas ao mesmo tempo gerou uns momentos mais sweet no filme quando ele faz aquele presépio com o Rosenthal que é feito de batatas. I don't know, tipo, quer comer. Ela quer comer tipo a criancinha, tipo o menino Jesus, portanto criou an endearing moment e todo o mise-en-scène do momento com o blocking, que na distância entre ele e a mulher, tipo, há uma panorâmica em que eles vão meter a menina no quarto para dormir, mas depois a panorâmica segue de uma divisão para a outra, em que depois o Jangaba abre a porta e vê à distância, tipo, the woman, and it's as if them both know that they like each other, e a câmera fixa deixa que o Jangaba entre na sala sozinho, mantém-se fixo e vê-os ali sozinhos, tipo, quase como se fosse a voyeuristic look, kissing each other, although it's not really a kiss, it's kind of a hug that feels like a kiss, so it's kind of strange.
Mas yeah, that was a very endearing moment Uhum. a develop, para um desenvolvimento de uma relação entre os personagens que é muito curto. E Yeah, acho que foi exato. feito de uma forma muito elegante em termos visuais para nos convencer de que estes dois são um para o outro, digamos assim, apesar da barreira de linguagem. E vou dizer uma atriz que é, acho como é que ela se chama, tipo, Dila, I don't know, I forget her name. Ela esteve no La Talante, do Jean Vigo. Hum. Eu lembrava-me da cara dela de outro sítio. Um, O nome da Elsa, da personagem, não? uhum. É a Dita Parlo. Yes, Dita Parro, sim. Dita cuja. Yeah. Sim, não, e também põe um bocado em evidência essa questão do efeito que a guerra tem, não é, nos soldados homens, digamos assim, pronto, nesta altura. Nesta altura, e pronto, e sempre. Ahm, na questão de, pronto, estarem longe das famílias, longe das mulheres e o efeito que isso também provoca. He's E seeing her não, with pink glasses, is that it? não, quer dizer, estão os Pink dois um class. pouco, porque quer dizer, está ele In the sense that, afastado. a relação desenvolve-se tão depressa que é quase a desire that is, Uhum. bigger than what it would be do que se fosse like a day-to-day. Would these people Claro, be claro. together se Sim, fosse sim, o sim, claro. normal? Yeah. É uma pergunta interessante, tipo, se calhar não, é mesmo fruto do momento e da necessidade e Porque também of being nasce. alone. Yeah, é Pois, a também nasce limitação da do tempo. Sim. solidão, exato, claro. Yeah. Não é Portanto, apenas de uma proximidade, de um amor, mas também sim, é da uma solidão circunstância. que já vem dá muito tempo. E ela é E viúva, dos como ela dois, e dos diz. dois, Sim, sim. pois. E para teres aquele plano das fotografias da família dela, que morreu e a panorâmica para a mesa, que agora é uma mesa maior, já não. Yeah. Porquê que they all died. So I think those are very elegant moments in the film that transpiram a emocionalidade interior das personagens. Um, Acho que o filme podia nutrir de alguma tensão dramática nos contornos da ideia principal, que é aquela diferença de classes da aristocracia contra uma classe mais baixa e entre o Baudelaire e Not even. já não lembro o nome dos dois, do Gabin e do Rosenthal. Porque acho que, por exemplo, o primeiro campo de prisão, às vezes há ali uns momentos mortos que ficam um bocado. Como eu disse, falei destas quantas cenas do vaudeville, do almoço e da primeira prisão do confinamento solitário do Jean Gabin, que são que a pouco e pouco vão construindo muito do que é grande parte desta primeira cena lá, mas acho que há ali alguma coisa que falta. Tipo, se ele é uma pessoa que, ali num certo momento, quando passam para a segunda prisão no castelo, no palacete do Sondheim, tens o Baudelaire a criar ali uma aliança, uma compreensão com o Sondheim, porque é que não há ali something, uma diferença? Agora vou passar a noite com o Sondheim, não com vocês. Não sei, tipo, Mas creating eu acho aqui que o some filme. tension, I don't know, like, alguma inamizade, porque o Gabin fala bué na parede invisível, e eu sinto a parede invisível muito pela mise-en-scène, digamos, pelo facto de ele ficar muito em segundo plano, isto é o Baudelaire, eu quase nunca ouvi a interação com os outros, a interação é quase momentânea, mas o filme podia tipo, beneficiar de alguma tensão dramática nesse sentido. Não vejo como o não. Não vejo o não para isso. Ou porque é que não poderia haver, estás a ver? Acho que podia ajudar o filme. Pessoalmente, eu acho que o filme também tem um lado muito humorístico, pela forma também leve como trabalha estas questões, quase irrealista, é como se fosse quase um cartoon. Não chega a ser, mas pronto, tem um lado de ir para além da realidade para um campo assim um bocado inexistente de amizades e companheirismo, que acaba por levar o filme para um lado bastante mais leve e Uhum. humorístico, que há certas personagens incorporam de forma bastante direta. E o filme está cheio de também mesmo piadas, mesmo diretamente ditas. E portanto, nesse sentido também eu não senti tanta necessidade dessa tensão dramática, que apesar de tudo também vem noutros momentos, como o caso da questão amorosa no fim do filme, mas eu não senti propriamente precisar de tanto assim, porque para mim o filme sempre teve um nível mais leve, em que o pouco que havia e nos momentos em que surgem, nomeadamente com a fuga e depois com a mudança para um lado e depois com a morte do Boldier, eu sinto que são suficientes para alimentar o filme narrativamente e dramaticamente. E depois lá está, também não seria assim tão propositado face àquilo que o filme quer fazer e os temas fundamentais, se também fosse demasiado para o lado do antagonista, do lado do um contra o outro, porque lá está, o filme quer trabalhar esta ideia de que eles são todos um pouco
Nem digo que companheiros fosse nesta, demasiado, nesta nem prisão, não é? advogo que fosse demasiado, porque eu acho que há O uma lado cena interessante é não fundamental em haver um relação. antagonista óbvio Sim, no claro. Wolfenstein. É ele ser uma pessoa ao nível dos outros todos. Well, I disagree. I mean, acho que há um Não é, antagonista. não. I mean, yeah, não, mas a Não, questão, não, mas Sim, ele é claro que é. antagonista. Yeah. O que eu estou a querer dizer não, é a que ele questão é. também não faz sentido ele ser demasiado Peraí. Não, não, elevado. não. Também não advogar. Eu acho que ele é perfeito neste filme como antagonista. Nem eu subia de mais, nem eu subia de menos. Quando eu estou a falar em. Estava lá do Boldieu. Estou a falar do Bourdieu, tipo, em como ele como podia, em certos momentos, ele ceder à sua própria natureza de aristocrata e afastar-se um bocado dos seus companheiros, cedendo à sedução do Trondheim, vivendo naquele palácio e passando mais tempo com ele. Promovendo momentos em que podia haver essa tensão entre ele e os companheiros. Por uma vez, os companheiros a dizerem, um parente invisível entre nós. Eu só fico tipo, ok, mas could we see a little bit more of that? Não, a little bit more of that in the sense of creating this drama que fosse tipo super demais. Acho que não, também. Mas Por ele exemplo, também nunca vai muito completamente nessa direção, de forma estanque nessa posição de sentirem-se em relação ao Marshal e ao Rosenthal, não, também porque não, ele mas próprio às acho, ou vezes tem seja, momentos em que diz, não, mas eles são bons soldados, não é por eles terem esses nomes. exatamente, Ele também está exatamente. sempre numa dualidade Eu sei que de... sim, mas o que eu mas what I want to see, apesar disso, é aqueles momentos de fraqueza em que ele pode cair para o snobismo, estás a perceber? Contra o melhor das intenções, percebes? Mas apesar de Não tudo, eu acho faria. que ele é bastante snob, calma lá. Eu acho que está lá isso. Eu não Sim, sei o que é mas que, o que, não é que precisas afeta, tipo, mais. nunca afeta a amizade entre eles. Está sempre sólida, rock solid. Eu gostava de ver momentos em que isso ficasse enfraquecido, que fosse desafiada. Ajudava the Yes. drama, ajudava tipo. Não tem de ser um desafio que seja, my God, I can't believe what he did to me tonight. Tipo, não tem de ser isso, mas deixar as Falta-te coisas sempre qualquer incertas, estás a coisinha. perceber? Falta-te sempre qualquer coisinha. Não sempre, tipo, mas aqui, tipo, I think it would be like another Oh, step to be oh, interesting. eu acho que está lá o Não, suficiente, especialmente no não ao início do ponto de filme. destruir. Ah, Até porque não sei. é só, não sei, acho que não, Parece uma coisa mais temática do não que uma sinto coisa prática que falta. eu consiga ver realmente que aquilo está ali de uma forma. Uou, não, estou sempre bem. Tipo, é só. Não gosto muito dele, mas é um tipo simpático. Pronto, ok, então Tá bem, estamos sempre mas em porque é águas que isso não mornas, é? tipo, não Porque é que é? isso não é interessante? Isso é interessante, essa Estar em águas questão. mornas, Sim, de tépidas. estarem nessa. Não é? Há uma clara diferença de classe entre os dois, entre todos, e eles sabem, eles discutem isso, e há uma tensão nisso, né? Como estavas a dizer, há bocado aquela cena do Champs-Élysées e de eles conhecem esses lugares mais ricos, os outros, pronto, não conhecem esses lugares, eles Aí é dizem ok, isso. aí é perfeito, mas quando eles passam para o castelo de Strondheim, aqui eu ficava, ok, this is perfect for him to turn the other cheek, he's Mas in mesmo his na conversa com o environment. Stroheim, há ali You know? uma. Claro, and that's perfect as well. I love that Então o que é que falta? Até ao final, está tudo perfeito, Essa é mas a está questão. mal. Não, you don't understand. Está tudo perfeito. O Léo está aqui tipo. Mas é um dos So, melhores filmes what is the sobre o psychological Vaticano. problem, O Thomas? Vaticano Mas disse insultar que o era um Vaticano. grande filme. Exato. Não, o que eu estou a dizer é de género. Eu Isso é não uma mudava blasfémia, tipo, a Tomás. personalidade. Eu não mudava a personalidade do Baudelaire no sentido de ser alguém que, apesar da aristocracia dele e do snobismo que aí advém, reconhecer a qualidade de bons soldados e o companheirismo que oferece o Jean Gabin e o Rosenthal. Correto, like. Ele, nesse aspecto, ao contrário do Ruffenstahl, que acho que é um bocado mais. Não, diz isso no nome mal. Shit. Wolfenstein, mas não importa. já não- Ruffenstein, shit. Beyond Ruffenstein! salvageable. Yeah. Que ele é um bocado mais estrito nas linhas que prefaz. E é isso que o causa que o prefaz com um papel de maior antagonista. Portanto, nessa conversa, tipo, eles nunca vão ser iguais, tipo, perfeitamente, tipo, reconhecem-se pela... Isto é o Wolfenstein e o e o Baldur. Baudelaire. E o Baudelaire vão ter sempre ali uma ligação quanto à sua posição aristocrática, mas um é mais saudosista disso do que o outro. O outro conhece mais a humanidade nos seus companheiros, enquanto o outro tem uma espécie de um desdém mais visível. É inevitável. Mas o desafio dramático é sempre tipo, mas e se o Baleia tiver ali muito fraqueza em cá para lá? Tipo, não seria mau, tipo, ver esse momento de tensão, uma certa cena em que causa uma discussão entre ele e o Jean Gabin, em que afinal há ali um momento de incerteza, ali um momento de certo mal-estar, tipo, não faria mal ao filme. Há uma coisa que would gain certain energy to the film, que seria The Night Before the Storm, em que parece, este tipo já não nos vai ajudar, este tipo já não está no nosso lado, o que é que está a acontecer? Mas afinal está, e vai prosseguir com o plano em que ele surpreende-nos todo com a flauta e né, há disso
plan within a plan in which, não é, em que o Rosenthal, em que o Baudelaire os salva a todos e permite que os dois amigos deles escapem. Criava ali um contraponto em que será que ele está lá deles, será que vai ajudar, será que não vai, e de repente está, não é? Uma incerteza no espectador em relação à lealdade Mas, do Baudelaire, em relação à sua natureza de classe ou ao seu bom espírito humano para com os seus apesar, companheiros. apesar de perceber Para mim isso isso, seria interessante. Sim, percebo também. apesar de perceber esse ponto de vista, eu acho que também não podemos esquecer que em si a ligação que ele tem com o Wolfenstein também é uma espécie hum, de ligeira fricção com os outros, com o Marshall e com o Rosenthal, não é? O facto de ele também, depois nos momentos privados, ter essa ligação particular com o Wolfenstein, em que têm mesmo convívios a solo e depois vão até, tem aquela cena a conversar junto à janela, em que discutem porque é que fazem aquilo. Quer dizer, isso também depois, visto em perspectiva com as cenas em que ele está com o Rosenthal e com o Marshall, também permite perceber que ele nunca está bem ao mesmo nível e que há qualquer coisa que o separa ligeiramente dos outros dois. E, portanto, mesmo que nunca seja algo que se calhar ele verbaliza, eu acho que consegues entender isso da forma como ele se aproxima simplesmente mais do outro, do alemão. E, e lá está, eu entendo o que estás a dizer, mas para mim acho que há elementos suficientes para, para que haja ao mesmo tempo proximidade, mas também alguma separação. E, e lá está. E depois, quando surge a cena dele ajudá-los, isso para mim foi. É justificado, pareceu-me bem e não tenho nada contra a forma como surge. E, quer dizer, lá está. Para mim faz sentido. Faça tudo o que já vimos no filme, não pareceu nem cedo nem tarde. Ah, por acaso, essa cena que estava a referir é bastante boa. Essa cena em que eles falam à janela, não sei o que é que acharam. Não, Mas tem I um did diálogo mention bastante it, é uma das interessante. melhores cenas do filme. Yeah. Sim, em que ele, pronto, ele refere a questão da. Está só a fazer aquilo pela burocracia e. Quer É um dizer, polícia. sim, Por causa exatamente. dos ferimentos de guerra que ele sofreu, ele está ali metido a fazer de babysitter deles, quase, na própria casa dele. So, é uma condição estranha e acho que yeah, é interessante. Tipo, não sei qual vai ser o fim da guerra, de um lado ou para o outro, mas vai ser certamente o fim dos Baudelaires e dos Wolfensteins, you know. So, that's I don't know. There's a sadness to it, whether or not you identify with his class. I think there's a sadness. Há uma tristeza em relação a essa ideia de uma finalidade. Sim, e por também Sim. sentes que ninguém está a fazer o que quer, não é? Quer dizer, entre um que tem uma lesão e que é obrigado a fazer um trabalho mais burocrático Uhum. e um tipo que está preso e pelos outros todos que são soldados e que estão na guerra e que nem os vemos, quer dizer, é tudo. Ou seja, este companheirismo também vem pelo facto de eles se unirem todos nesta sensação de frustração e de falta de propósito em relação àquilo que está a acontecer, que acaba por ser. É uma guerra, quer dizer, não te consegues escapar a esse sentimento não é. Sim, exato, não é de inconsequência, mas qual é a finalidade, não é, máxima disto? Na prática não vai servir para nada, não é? Porque depois também tem o lado do contexto em que isto é feito, o filme entre as duas guerras, em que sentes que há uma outra por vir e que o desfecho final desta primeira, no fundo, vai significar ali algo, mas que não é Eu tive nada bué a especial para sentir quando isso ser durante o outra. filme todo, por acaso. Eu acho que a piada que you guys felt the same, que eu estava a pensar, why are we fighting again? What was this about? What's the point? Why are we fighting? So I was like, I know, estive a pesquisar, eu sei que foi a morte, o assassinato do Duque de Sarajevo, o Arquiduque Ferdinand, but like, why? Exactly, what's the point? Like, I don't remember anymore. Like, e Sim, depois isso ainda depois está outra pega. por vir e foi de género. Parece que é tudo interesses de quem está no poder, mas the people on the ground, tipo, as pessoas que depois são atiradas para isto, tipo, civis e whatnot, são todos carnes para canhão por uma coisa sem rumo nem sentido. E portanto, um bocado a ver este filme e tu vês, o filme acaba por ser uma dessas ligações que se fazem nestes ambientes difíceis de guerra, tipo, nas situações mais imprevisíveis, nestes campos que são prisões, e de repente florescem tipo diálogos, conversas, de jantar e
e de estar à janela em que tudo está bem e estamos aqui curtindo um cigarro. Tipo, portanto, é O bem filme inesperável e yeah. faz uma coisa interessante, que é filmado durante a Primeira Guerra Mundial, mas depois as personagens interagem um pouco como se fossem no ano de 1937 em que o filme sai, em que já houve o período de amenização exato, e de voltarem, no fundo, a sentirem-se companheiros uns dos outros e pessoas unidas, por facto de sermos todos humanos, digamos assim. E portanto é esse lado interessante em que, apesar do filme incitar em guerra, estamos a ver tudo sobre um olhar de um povo já outra vez unido e que não quer guerra e que é unido na frustração de estar na guerra. Mais do que 1937, é mais uma versão idealizada do Renoir, do que é que seria o Sim, sim, ideal sim. de relação entre os seres humanos, até porque em 37 já havia, né, os Sim, já nazis, estava tenso outra já vez. havia muitas Yes, tensões it's true. nacionalistas, e eu acho que é isso que também que o filme está em comunicação, é Yeah. essas tensões nacionalistas são estúpidas e não deviam existir. Não é? E mesmo a personagem do Rosenthal ser retratado de uma forma tão positiva, não é? Ele é tipo, ele é o que está sempre a fazer a arranjar tudo para as pessoas, está a ajudá-los, dar-lhes comida, não é? Obviamente com o antissemitismo que havia naquela altura, acho que o Renoir está intencionalmente a fazer um retrato positivo de um judeu, quando na Alemanha, Uhum. pronto, e noutros países eram retratados de forma desumana, Yeah. especialmente na Alemanha, claro. Sim, Yeah. sem Mas dúvida. É um pouco também esse lado idealizado, se yeah, pode. Sim. yeah. E outra coisa que eu gosto bastante no filme, que é o que estávamos a falar das janelas, mesmo aquele plano da porta entre a Elsa e o Jean Gabin. O filme tem muito esse device vá, de usar enquadramentos dentro de enquadramentos, de usar já as janelas, as portas, o arame farpado, até há um plano dos soldados a andar. E acho que isso, pronto, subconscientemente está sempre aquela coisa de estas personagens estão contidas, limitadas num espaço. E acho que é interessante como no início esse espaço que está-te sempre a vir à cabeça é a prisão em si, eles estão a cavar um buraco para fugir da prisão, mas depois quando fogem da prisão, eles continuam contidos num espaço, só que agora o espaço torna-se algo mais... É a guerra em si que não os permite viver a vida normal, não os permite, né, ter uma relação com esta mulher, não os permite ficar onde querem, têm que estar sempre a fugir. E depois, mais uma vez, no fim, a limitação deixa de ser o limite de uma janela e é um limite de uma fronteira. Acho que há sempre esse cruzar de limites no filme, que acho que é interessante, foi algo que outro realizador se calhar não tinha tanto incorporado esse elemento da janela e da porta, se calhar tinha filmado de forma mais normal, mas ele intencionalmente fez várias vezes esses planos dentro de planos. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não se esqueçam de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. E se tem contas no YouTube e procuras mais vídeos como este, clique no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica! Tchau, tchau!